A paz do Senhor Jesus, estou aqui para gravar um curto vídeo para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, mas principalmente para a nossa edificação em Deus, em Cristo. Creio que no momento em que vivemos precisamos da Bíblia, precisamos da palavra de Deus para sermos homens, para sermos pessoas transformados pela palavra e agentes de transformação na igreja, na vida do próximo, na nossa família, nas pessoas ao nosso redor, no nosso raio de alcance. E para isso precisamos estar munidos com a palavra, munidos com a arma que o Senhor nos deixou, tanto para renovar a nossa mente, para como destruir as obras do inimigo. Eu queria que já é o meu segundo vídeo que eu trato sobre esse tema, mas levantar o estandarte da vida, trazer a nossa reflexão que nós cristãos somos contra o aborto, nós cristãos defendemos a vida, nós cristãos continuamos defendendo a ideia de que o aborto não é uma solução e não é um método contraceptivo de ter crianças, não é a solução que a humanidade precisa. A solução que nós precisamos é Jesus, a solução que nós precisamos é Cristo, é a palavra, é termos consciência de que toda mãe, toda gravidez, seja involuntária ou não, é uma bênção do Senhor. Eu sei que tem gravidez que é difícil, que é às vezes fruto de um incesto ou fruto de uma criança que fica grávida aos 12 anos de idade. Nós temos casos assim e Jesus chora com esses casos, nós choramos com esses casos, mas um aborto é um assassinato, um aborto é transformar um útero de uma mãe em um cemitério, transformar um lugar onde o Senhor usa para gerar a vida em um lugar para gerar a morte. E isso nós precisamos lutar contra, levantar a nossa voz. Essa é uma batalha que nós precisamos travar em favor da maternidade, em favor dos bebês nos ventres das mães. Nós precisamos comprar essa causa e lutar, porque isso é a causa de Cristo. Cristo luta por essas crianças e Cristo deseja que essas crianças nasçam saudáveis. E eu queria aqui trazer para a nossa reflexão uns salmos de Davi, onde Davi se maravilha do conhecimento de Deus, onde ele diz que antes que ele fosse formado no ventre, o Senhor já sabia todos os dias da vida dele e tudo era escrito no livro antes mesmo que Davi viesse a existir. E esse é o conhecimento do nosso Deus. Antes de nós nascermos, o Senhor já tem um propósito para nós. Assim foi também o nascimento do profeta João Batista, que foi anunciado pelo anjo Gabriel a Elizabeth, a Zacarias. E antes que João nascesse, o destino dele já estava profetizado. O anjo disse que ele seria um profeta do Senhor. O anjo disse que ele seria grande e prepararia o caminho de Jesus, o caminho do Salvador. Então, antes de nós nascermos, o Senhor já tem um propósito para nós e nós precisamos crer nessa palavra. E eu queria aqui ler aqui o Salmo 139, onde Davi se maravilha com esse conhecimento. Eu queria ler aqui no Salmo 139, a partir do verso 14, que diz assim: Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Senhor! Quão grande é a soma deles!
Se eu fosse contá-los, ele seria maior do que o número da areia. Quanto, quando acordo, ainda estou contigo. Certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos de mim, vós homens sanguinários, pois eles falam contra ti perversamente, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflinjo com aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, conto-os como meus inimigos. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guarda-me pelo caminho eterno. Então é aqui Davi se maravilhando que antes dele ser formado no ventre, o Senhor já havia contado os dias dele. Isso é o conhecimento do nosso Deus, isso é o conhecimento que o Senhor tem da nossa vida, da presciência de Deus. E aqui a Bíblia falando que antes que uma criança venha a nascer, antes que uma criança venha a sair do ventre de uma mãe, o Senhor já sabe os dias dessa pessoa, o Senhor já conhece ela, já conhece a identidade dela, já tem um propósito para ela. E queremos crer, né, que o Senhor deseja salvar, como a Bíblia diz, que o Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E o Senhor quer que todos sejam salvos. Claro que nem todos serão salvos, mas ainda assim nós lutaremos para que essas crianças que nascem venham a conhecer o Senhor, de nós termos essa responsabilidade de criar os nossos filhos no temor do Senhor. E eu creio no meu coração que o Senhor pelejará por esses bebês. O Senhor não vai deixar que esses bebês sejam assassinados sem agir. O Senhor não vai esperar de mãos cruzadas, de braços cruzados, as nossas ações malignas que a gente tem no nosso coração, do que o mundo prega, das ideologias que defendem a morte, que compactuam com a morte. Mas nós iremos lutar, levantar a nossa voz e esperar, confiar de que o Senhor agirá. Porque essa batalha, por mais que eu fale aqui a plenos pulmões, que eu sou contra o aborto, que eu defendo a vida, nós iremos vencer essa batalha no campo espiritual, no campo da oração, no campo de nós vivermos aquilo que de nós praticarmos aquilo que a Bíblia prega, de nós vivermos a palavra, de nós termos a nossa família no temor do Senhor, cuidarmos da nossa esposa, nós como homens, do que eu venho falando aqui nos meus vídeos. E é assim que nós iremos vencer essa batalha. E eu oro pelo Brasil, eu oro para que a nossa nação acorde, para que a nossa nação desperte nisso, né, que nós estamos vivendo, do politicamente correto, dessa censura que há na nossa vida, de nós pregarmos a verdade e defendermos aquilo que acreditamos e nós sermos censurados por isso, mas nós levantaremos a nossa voz e continuaremos pregando, mas não só pregando, mas vivendo a verdade. E a minha oração é para que a nação brasileira acorde e esse feminismo, essa onda de ideologias não venha tragar as nossas crianças no ventre de suas mães e não venham pregar isso a mãe solteira, a mãe, a crianças que estão em gestação e que querem abortar, ou a pessoas que não usam métodos contraceptivos e engravidam e querem abortar. Nós não iremos defender essa ideia, nós não iremos defender o aborto. Como eu diz o pastor Anderson Silva, sabiamente falou que o Senhor perdoa uma mãe que aborta, mas o Senhor não perdoará uma abortista. E isso é extremamente sério e uma verdade muito poderosa. O Senhor não perdoará aqueles que defendem o aborto. E essa é a minha oração. Nós vivemos um período sombrio, um período de muitos problemas, onde há uma desconstrução da masculinidade, há uma desconstrução da feminilidade, há uma desconstrução
do casal que o Éden apresenta, há uma desconstrução da família. Hoje homens usam calça leg e maquiagem, as mulheres são empoderadas. Hoje há um ensino para as crianças que elas podem escolher o gênero delas. Hoje há um ensino da Bíblia ser reescrita, porque a Bíblia ofende. Hoje há uma Bíblia customizada e tudo está sendo desconstruído para a nossa própria destruição. E o Senhor nos diz que isso será um laço para nós. Isso trará morte, isso trará falta de identidade, isso vai manchar a nossa alma ainda mais para o dia do juízo. Porém, como disse um grande teólogo, o mundo, momentos difíceis criam, fazem homens firmes. E esses homens firmes criam momentos fáceis e os momentos fáceis fazem homens fracos e sem masculinidade. Nós estamos vivendo em um tempo difícil que nós precisamos de homens bíblicos para nós vencermos esse tempo que vivemos. E uma geração é salva por um punhado de homens que têm a coragem de não seguir o mundo e de não serem atuais. E nós, pelo menos aqui no meu canal, nos meus vídeos, eu vou sempre buscar a linha de não ser atual, de não seguir o mundo, de não abraçar o que o mundo prega, mas abraçar o que a Bíblia diz, abraçar o que a Bíblia defende, defender o casal que o Senhor criou no Éden antes da queda do homem, como exemplo de família, como modelo para as famílias ao redor do mundo. Esse é o modelo que nós precisamos seguir, que defende a família, um marido que se sacrifica, uma mãe que cuida dos filhos no temor do Senhor, um pai que morre pela esposa, que cuida dos filhos no temor do Senhor e principalmente que não defende o aborto. Essa é a nossa bandeira, esse é o nosso estandarte, isso que a Bíblia defende. Como eu fiz um vídeo anterior meu dizendo que quando o Senhor anuncia o nascimento de João Batista, e está escrito na Bíblia que Elizabeth vai ao encontro de Maria, que está grávida de Jesus, e quando Elizabeth vê Maria, a criança no ventre de Elizabeth salta de alegria por sentir a presença de Cristo no ventre de Maria. Está escrito que Elizabeth e Maria são cheias do Espírito Santo. Isso é prova de que o útero de uma mãe é lugar de vida. O útero de uma mãe é lugar de uma gestação, de uma criança que vai nascer e que terá um propósito preparado pelo Senhor. Então, eu digo sem medo de errar que a Bíblia defende a vida, que a Bíblia é contra o aborto, que Jesus não se agrada do que nós estamos fazendo na terra, do que nós estamos defendendo. Cristo não se agrada do que nós estamos fazendo com as nossas famílias, com as nossas esposas, do que está acontecendo na igreja do Senhor. E nós precisamos ouvir os profetas verdadeiros do Senhor, os pastores que ainda têm temor do Senhor. Nós precisamos, pelo poder de Cristo, defendermos e curarmos a igreja com a força e com a virtude que provém de Deus. E como nós vamos curar a igreja? Protegendo a nossa família, sendo fiéis, vivendo em santidade, realmente ouvirmos o que os verdadeiros pastores e profetas estão dizendo e o que o Senhor está nos dizendo nesse momento. E eu digo, o momento é obscuro e nós precisamos tomar uma posição de firmeza diante do mundo. Eu tenho esperança no meu coração, mas também o meu coração dói, porque a verdade tem tropeçado nas ruas. A verdade tem tropeçado, as ideologias estão destruindo a mente dos jovens. Hoje você vê homens usando maquiagem
pertences de mulheres, joias de mulheres, como se fossem mulher. Realmente uma bagunça na nossa identidade como um homem. Aqui não é um ataque a ninguém, as pessoas têm as suas escolhas, nós temos os nossos direitos humanos de fazer o que a gente quer da nossa vida. E não é um ataque a isso, apenas um aviso e uma posição que eu tomo de defender aquilo que a Bíblia defende. Defender a masculinidade bíblica, defender a família tradicional, que é o que a Bíblia defende e que é o que eu acredito que é a solução que nós precisamos. Então, cuide da sua família, cuide dos seus filhos no temor do Senhor, proteja a família, seja um protetor da igreja e levante a sua voz e o seu estandarte contra o aborto, levante a sua voz e o seu estandarte em favor de Cristo. E não tenha medo de viver a verdade. Não negocie a verdade, não se comprometa, não comprometa a verdade que habita em ti. Porque o Senhor, quando nós protegemos a verdade, quando nós defendemos a verdade, o Senhor nos protege, o Senhor nos honra, o Senhor cuida de nós. Se nós começarmos a defender o aborto, ser contra a família, ser a favor dessa bagunça que tem acontecido no mundo, o Senhor vai retirar o favor da nossa vida e nós ficaremos entregues a nós mesmos. Como Paulo diz em Romanos, que as pessoas adoraram mais a criatura do que ao Criador, e o Senhor os entregou a uma mente reprovada. O Senhor os entregou à luxúria do próprio coração. E isso é o pior juízo que o Senhor pode fazer na nossa vida, é quando o Senhor nos entrega a nós mesmos. E nós começamos a viver a nossa própria verdade. Isso é a maior mentira de Satanás. Isso é o maior perigo que nós podemos viver, é de viver a própria verdade. Não existe a própria verdade de nós mesmos. A verdade não está em nós mesmos, a verdade está em Cristo, e é de Cristo que nós aprendemos, é em Cristo que nós nos firmamos. Cristo é o fundamento da verdade e da igreja. E nós pregamos e vivemos isso para a glória de Deus Pai. Então, não ao aborto, sim à vida, não às trevas e sim a Cristo. Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.